Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Pessoal, nós estamos fazendo aí uma sequência de vídeos, né? Porque a gente entende que gnose, ser gnóstico, não significa ser alienado. Significa alguém que interpreta fatos. Tá? Então, quando as pessoas chegam aqui e encontram nossos vídeos, nós estamos ligados a aspectos da gnose, que se desdobra numa exognose. A gnose que nós abordamos aqui é a gnose cristã do primeiro século, certo? Nós analisamos também a parte da gnose, da exognose, as tabuletas da Suméria e a Bíblia, ok? Usamos alguns livros que também abordam aspectos, sejam de cunho exoteológico ou exoantropológico, tá? Como o livro de Urântia, tá? O livro de Combrin e as descobertas mais recentes de Qumran, tá? De Ugarit, para que a gente tenha uma visão das coisas, ok? Antes de continuar esse vídeo, por favor, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, tá? Deixe seu like, que é muito importante, gente, muito importante. Tá? Porque tem gente que assiste o vídeo, ou se não assiste, não sei porquê, mas a gente tem uma visualização em torno de 200, 300 visualizações. É muito pouca, né? Mas fazer o que, né, gente? E as pessoas não deixam o like, tá? Isso é ruim porque a plataforma entende que não é relevante, né? Eu não sei como um assunto como esse não é relevante, sinceramente. Mas como o mundo está virado de pés à cabeça, eu não me surpreendo mais com nada. Se você quiser ajudar o canal financeiramente, tá? Você pode fazê-lo pelo Pix, tá? robson.rmt@gmail.com robson.rmt@gmail.com, tá ok? Você vai ajudar, ajude de coração. Eu não gosto de ninguém dando porque, eu estou prestando um favor, depois eu também quero falar, quero reclamar. Isso aqui não é uma sociedade, né? Ainda que a gente queira fazer esse canal ser bastante conhecido, e eu espero que assim seja, eu espero que a fonte, o grande Pai incógnito, nos conceda esse grande objetivo, tá certo? Ok? Então vamos lá. Nós vamos falar aqui dois assuntos importantes. Primeiro, nós vamos abordar um pouco sobre Jerusalém. Tá? Algumas pessoas estão dizendo que Jerusalém tem um portal dimensional, etc. Porque agora virou moda, né? Falar de portal dimensional, essas coisas. Mas vamos lá. Tá? Jerusalém, pela tradução de alguns, é a cidade da paz. Você vê que acontece guerra ao redor de tudo lá, menos não cai bomba lá em Jerusalém, não. Tá? Você pode perceber isso. Por quê? Porque Jerusalém é o encontro das chamadas religiões abraâmicas. Ok? Então, para falar de Jerusalém, nós vamos ter que falar um pouquinho sobre Abraão. Correto? E aí você vai entender por que nós estamos abordando isso. E se der tempo, a gente falará um pouquinho sobre Gaza, que existe desde os primórdios da história bíblica. Tá? Então, para começar, vamos começar fazendo a seguinte observação. Quando você pega a Bíblia, tá?
Aí você encontra aqui Antigo Testamento, tá? E Novo Testamento. A primeira coisa que precisa ser dito é que a Bíblia, chamada Bíblia Stuttgartense, Stuttgartense, baseada na Bíblia Massoreta, que a Bíblia chamada, organizada, surgiu 900 anos depois de Jesus, feita pelos massoretas, que resolveram primeiro aplicar os sinais vocálicos. Tá? Essa Bíblia não é a mais antiga. A mais antiga é a Septuaginta, é o Pentateuco Samaritano, é os rolos de Corã, e não essa daí. Mas é essa daí que é traduzida para todo mundo. Por quê? Porque os tradutores, quando vão lá olhar o texto massorético. Tá? E a gente vê que muita gente não gosta nem de traduzir a Septuaginta. Tem uma tradução da Septuaginta que foi feita aí por uma pessoa que tem no clube dos autores, não é? Mas essa Bíblia jamais foi produzida com uma Bíblia comum. A outra tradução que está saindo agora é do Frederico Lourenço, português, que está saindo em fascículos, em parte. Né? Então, está faltando, parece-me, só o Pentateuco, a tradução do Pentateuco. Né? E essa tradução será exatamente a tradução da Septuaginta. Tá? Depois nós temos as traduções baseadas na Vulgata Latina. Tá? Então, houve uma tradução da editora Ecclesiae, depois houve uma tradução da editora das Obras Católicas, e a primeira tradução do Mato Soares foi a editora Paulinas que produziu, tá? Baseada nos textos de São Jerônimo, chamado de Vulgata Latina, ok? Em textos antigos, traduzido para o latim também. Né? Além dessa tradução, existe a tradução Pereira de Figueiredo, que também é uma tradução baseada na Vulgata, tá? Do São Jerônimo. Né? Ok? Bem, por que eu estou introduzindo isso? Porque para ficar claro para nós que essa tradução, né, da chamada texto massorético não é o texto mais antigo, tá? E nem o original. Né? Hoje existem as chamadas versões críticas. O que é versão crítica? É quando você coloca ao lado as variantes textuais daquele texto, mostrando que aquele texto pode ter sido corrompido, pode ter sido manuseado, manipulado, interpolado, etc. e tal. Ok? Eu dou essa introdução porque tem muita gente que acha que quando ela pega a Bíblia e lê no português, ela está lendo a Bíblia traduzida do original, que isso aí é a pior mentira que existe, porque não existe original. Não existe. Tá? Então, dito isso, vamos lá. Nós vamos falar agora sobre Jerusalém. Por que Jerusalém? Alguns começaram a transformar Jerusalém, de que lá tem um portal, de que lá tem... Não vou dizer que não exista nada lá. Tá? Mas aquela região toda do Oriente Médio é fundamentalmente um lugar onde ficou basicamente um dos Édens, construído pelos Anunnaki. Tá? Então tinha um Éden no Oriente Médio, um Éden
na África Central e o outro na América Central. Tinha 3 Grand Eden. Tá? Então não esqueça disso, que você vai perceber um pouquinho que, inclusive, a Lemúria e a Atlântida ficavam aqui, próximas à América Central, América do Sul. Tá? E Mu também. Tá? Certo? Então, existe aí toda uma série de questões aí que estão sendo analisadas, principalmente agora, a onda é descobrir a capital do mundo, tá? E não vai demorar muito para eles inventarem que foi do Brasil que começou a civilização humana. E eu tenho séria preocupação com isso, né? Porque o que está rolando de dinheiro, de investimento de recursos, eu acho que tem alguns brasileiros, inclusive, cometendo um erro enorme em mexer nesse assunto. Escutem o que eu estou falando para vocês. Isso se tornará um problema enorme para o Brasil. E não um ganho, como muita gente está querendo. Eu sei que tem gente ganhando dinheiro para explorar esse negócio lá. Tá? E só não dizem de onde é a fonte que está vindo esse dinheiro. Ok? Muito bem. Em Gênesis 17:5, cita que o nome de Abraão é derivado de Abrão, tá? O que é uma variação ortográfica ou dialética, e não uma progressão cosmológica. Tá? Em antigos textos hebreus, acádios e sírio, o nome aparece como Abiram, Abramo ou Aburamo, o qual em hebreu significa o pai de uma multidão, tá? E representa as realizações pessoais de Abraão, tendo como base a raiz semita RHM, tá? Relacionada à multidão. No entanto, uma definição mais acurada do nome Abraão, com base na raiz Ram, ou posição superior, em vez de RHM, seria o Pai Supremo, e não o Pai de uma multidão. Além dos comentários bíblicos sobre a riqueza e a posição de Abraão no Gênesis, as suas habilidades marciais também se tornam evidentes. Tá? Vamos lá. É evidente após o sequestro de seu sobrinho Ló por um cidadão chamado Codorlaomer. Tá? Codorlaomer, o rei de Elão, portanto um elamita. Após terem destruído Ur e entrado na Mesopotâmia, os elamitas atacaram Canaã sob o comando do rei, né, Kundur-Lagamar, tá, que é o mesmo, tá, que citado acima. Né? Então, houve ali, né, o rei de Eleazar, Lasa, e total rei de Goim, uma liga de nações, invadiu o vale, tá, de Cedim, na região do Mar Morto. O Gênesis explica que, ao saquear as cidades de Sodoma e Gomorra, o Codorlaomer, Laomor, levou Ló como prisioneiro, mas Abraão reagiu prontamente. Com um exército de milicianos treinados, foi ao encalço dos invasores, rumando em direção ao norte até a Síria, onde o tal, esse cidadão chamado Kundur-Lagamar foi morto e Ló resgatado. Tá? Após esse evento, e com devidos agradecimentos do rei de Sodoma, o sumo sacerdote,
o sumo sacerdote Melquisedeque abençoou Abraão com uma oferenda de pão e vinho. Essa é a primeira referência bíblica a esse tradicional e respeitado ritual que viria a ser realizado por Cristo na última ceia, e foi relatado no documento Lei Messiânica dos manuscritos do Mar Morto, manuscrito do Mar Morto, de cerca de 100 anos antes de Cristo. E o texto diz mais ou menos isso. Quando se reunirem para a refeição comunitária, e misturarem vinho para beber, que nenhum homem busque pegar pão ou o vinho antes do sacerdote, pois é ele que abençoará os primeiros atos, os primeiros frutos do pão e do vinho. E ele posteriormente posteriormente a igreja cristã se apropria desse mesmo ritual de pão e vinho para realizar a chamada comunhão eucarística. Não obstante, vários artistas clássicos perseveraram na tradição inicial de Melquisedeque, em pinturas retratando o sacerdote com Abraão após a Batalha dos Reis. O intrigante é o fato de que o conteúdo do capítulo 14 de Gênesis ter se reinado, ter sido feito claramente de uma fonte distinta dos capítulos próximos a ele, como o Gênesis 14 e o 13. Por exemplo, refere-se em particular a Abraão, vou usar aqui, Abraão, a Abraão, o hebreu, em uma época em que somente os não hebreus usavam esse termo hebreu. Portanto, o relato todo é objetivo e impessoal, além de possuir características diferentes de qualquer outra parte do Velho Testamento. O capítulo 14 parece ter sido escrito em por um escriba, visto que a forma incidental pelos tempos iniciais, porque está meio enrolado aqui. Parece emanar de uma fonte escriba isolada, tendo uma personalidade diferente de tudo, mas no Velho Testamento. Nesse capítulo, Abraão é visto como inicialmente através dos olhos de um estranho. E ele é apresentado como um líder resoluto e poderoso, e que contrasta com a sua representação mais conhecida e serena. Isso tem enorme significado, especialmente quando relacionado aos registros do nome de Abraão em Mari e Ebla, pois dá suporte ao fato de que ele era, na realidade, um personagem histórico e não apenas uma nebulosa figura literária. Importante a gente ver isso. Grande parte do capítulo 14 do Gênesis não tem nenhuma relação com a história do patriarca. Trata-se de um apêndice que foi colocado ali, um relato documental de batalha entre os reinados em conflito, e, no entanto, Abraão aparece pessoalmente
em seu final, como afirmam as notas de Ancor Bibler, uma tradução do hebraico Massoreta. Isso é mais próximo do que podemos chegar de um testemunho epigráfico direto do patriarca. Fragmentos do documento do príncipe Melquisedeque do século I a.C., encontrados em 1947 entre os manuscritos do Mar Morto, em Qumran, na Judéia, indicam, tá, que Melquisedeque, agora você vai prestar atenção nisso aqui, indicam, presta atenção aí, ok? Olha aí. Melquisedeque e o arcanjo Miguel eram considerados como sendo um e o mesmo. Ok? Então, por que eu vou dar uma paradinha aqui? Observe, primeira característica, Abraão não é descrito como aquele cara calminho, velhinho, de cabelo branco, barbudo, que sai, ó, sabe, o El Shaddai me mandou eu ir para Canaã e tal. Não, ele era um príncipe, ou tinha parentesco com descendentes da Suméria. Portanto, não é errado dizer que Abraão era um sumério, porque ele sai de Ur dos Caldeus, região exatamente dominada pela Suméria. Naquele período não mais, né? Porque houve uma invasão, os Anunnaki não sei para onde foram ou estavam, né, esses humanos extraterrestres, né, supra-humanos extraterrestres chamados, né? E aí o Abraão partiu, né, sobre ordem de um tal El Shaddai. El Shadu. Shadu quer dizer violento. Tá? Então, quando ele diz a Moisés, quando ele diz a Abraão, anda comigo e ser perfeito, eu sou El Shaddai, anda comigo e ser perfeito, ele está dizendo em linguagem popular, tá? Olha, anda direito comigo, seja íntegro, porque eu sou um Deus violento. E isso não seria de nada estranho. Tá? Agora, mais estranho é que, de repente, no meio da história, aparece um personagem que é citado lá, chamado Melquisedeque, que possivelmente era rei e sacerdote de Salém. Tá? E nós vamos ver por quê. Tá? O livro de Urântia diz que Melquisedeque era o Cristo Micael, uma das manifestações do Cristo Micael, ou do Cristo Miguel, porque Micael é Miguel. Tá? Então observem que aí já tem um negócio meio que, né? Então quando você vai lá para a carta aos Hebreus, tá? Aos Hebreus, então vamos lá, vou ver se eu consigo encontrar, tá? Então nós vamos ver aqui se eu encontro aqui, né? Vamos ver se eu consigo encontrar.
Vamos ver se eu consigo encontrar, tá? Porque as nossas Bíblias nem sempre trazem a descrição inicial, né, do texto. E aí, né, bem, assim também o Messias que não glorificou a si mesmo para se tornar Goen Hagadol, tá? Quer dizer, sacerdote supremo. Porém lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como em outro lugar disse: Tu és Cohen para sempre, a semelhança de Malquisedeque, tá? Então, no comentário dessa Bíblia aqui, eu acho que talvez ele nem faça nenhum comentário, não faz, né? Mas vocês viram que Jesus é dito que ele vai ser também, tá? Tu és sacerdote para sempre, segundo a semelhança de Melquisedeque. Tá? Então, o que esse texto está fazendo? Está dizendo para nós que Jesus tem uma relação de descendência sacerdotal com o Melquisedeque. Agora, se prepare para fazer essa relação, tá? entre, tá? entre o Melquisedeque e a relação com Jesus. Prestem bem atenção, tá? Para você ficar atenado sobre o que nós estamos falando, que você vai entender o que é Jerusalém, tá? Muito bem, então vamos lá, né? Do mesmo de modo análogo, o documento de Damasco confirma que Sadoc e Melquisedeque tinham práticas de sacerdote semelhantes e que se sustentavam mutuamente, tá? Dado que Sadoc, o justo, é mais alta honraria de um sumo sacerdote, desde os tempos do rei Davi, tá? Em torno do ano 1000 antes de Cristo. E Melque, ou Malco, significa rei. Em hebraico, é evidente que o estilo de Melquisedeque relaciona-se ao rei da justiça. Melquisedeque é também chamado de rei de Salém. Preste bem atenção. Aqui, ó. É chamado de rei de Salém, o que significa, de modo geral, rei da paz, embora, de fato, haja uma conotação mais antiga. O nome, aí vamos entrar em Jerusalém, tá? O nome, tá? Yerushalém significa em hebraico a cidade da paz, mas não foram os hebreus que deram o nome à cidade. Então aqui já vamos começar a ficar a primeira abordagem. Não é os judeus que deram, nem os hebreus que deram esse nome a Jerusalém. Tá? Então, antes, tá? Vamos lá. Tá? Antes de vir a ser tornada pelos israelitas do século XII, antes de vir a ser tomada no século XII antes de Cristo, Jerusalém foi um povoado cananeu que tinha praticamente o mesmo nome, Urushalem. Som sendo conhecido como está aqui grifado, tá? A cidade de Salém, ou, né? E Salém, preste atenção agora, e Salém era o filho de um deus biblicamente identificado como El Elyon. Então, eu vou aqui, tá? Eu vou identificar essa figura aqui, ó. Tá? Ok?
né, identificado com El Elyon. Tá? Salem era filho de um Deus biblicamente identificado, El Elyon. Então, para lá, vamos lá juntar as pecinhas. Se Melquisedeque é o mesmo Micael ou Miguel, tá? Preste atenção nisso. Se ele é o mesmo, pergunta que a gente tem que fazer. Né? Miguel ou Micael, que quer dizer, né, que quer dizer quem como Deus, né? A gente bota assim, né? Micael. Você vê que vai ficar aqui, ó. Então o significado seria tá? Então essa figura aqui está relacionado ao Melquisedeque. Por sua vez, esse aqui está relacionado ao Emanuel. Tá? Ok? Então, veja bem. Vamos ligar os pontos. Então, você tem Micael, tá? Que quer dizer quem como El, ou quem como Deus, ou quem como El Elyon, porque, vejam, se esses dois personagens, o Melquisedeque e o Micael, são a mesma figura, e esse Melquisedeque está ligado a esse Emanuel ou Jesus, tá? Ainda vem mais um complemento, tá? Que é o seguinte, tá? O livro de Urântia vai dizer que Jesus aqui é quem? Eles chamam lá de Cristo Micael. Cristo Micael, livro de Urântia. Eles dizem que Jesus é o Cristo Micael. Ok? Bem, vocês vão perguntar para mim, Jesus é o Cristo Micael, Jesus seria o Miguel? Bem, tem igrejas por aí que difundem essa ideia, inclusive os adventistas. Dizem que Miguel seria o Jesus encarnado. Tá? E quando a gente olha o contexto do Novo Testamento e vê que na carta aos Hebreus Jesus é colocado dentro, tá, da hierarquia ou dentro da linhagem sacerdotal de Melquisedeque, tem alguma coisa muito estranha aí. E Melquisedeque servia a El Elyon, que era pai, tá, de Salem, a divindade chamada Salem, da onde se diz que Jerusalém, né? Então, ele era sacerdote, rei sacerdote da cidade de Salem, que é a mesma Jerusalém. Tá? E ele servia a um deus chamado El Elyon, o deus do mais alto. Tá? Também lá no Gênesis 14, né? Aí quando você pega o Evangelho de Lucas, tá? Certo? O Evangelho de Lucas, que ele vai fazer o anúncio a Maria, tá? Vou pegar aqui,
que é que acontece quando ele pega para falar do anúncio? Eu já li esse texto várias vezes, mas eu acho que é importante a gente entender isso aqui. Tá? Então, olha, você vê no Evangelho de Lucas que é exatamente, ele vai dizer assim, tá? Ela diz assim, o anjo diz assim, o Gabriel, tá? Não tenha medo, Miriam, você foi favorecida de Deus. Veja, você engravidará e dará um filho e dará o nome de Yeshua. Yeshua não é nome. Yeshua era um título que se dava a todo aquele que vinha para salvar ou libertar um grupo de pessoas. Tá? Ele será grande, será chamado filho de quem? De Ra-Elion. Quem é esse Ra-Elion? É o Elion de Melquisedeque. Ora, se Jesus, né, é o Cristo, segundo o livro de Urante a Micael, e Micael é o mesmo Melquisedeque, então tem alguma coisa alinhada, não é verdade? Então nós temos aí o que? A figura de Jesus, tá? Que é o Yeshua, que não é um nome, é um título de Salvador. Por quê? Porque ele é a encarnação do Cristo Micael. Certo? Do Cristo Micael. Que o livro de Urante fala. Né? E a palavra Micael quer dizer quem como Deus. E é evidente que Micael, Gabriel e outros não eram anjos. Batiam asinhas. Eles eram humanos extraterrestres, supra-humanos extraterrestres. Tá? Então não tinha nada de extraordinário, que é assim, de matéria de asa, de tudo, não. Eles eram seres perfeitamente visíveis, tá? Perfeitamente corpóreos, e que, já disse outras vezes, comiam, bebiam, lavavam os pés e até morriam. Tá? Então, preste atenção que Salém, Jerusalém, é dedicada a uma divindade chamada Salém. Salém estava ligado a El Elyon, ao qual Melquisedeque servia como rei e sacerdote daquele lugar. Tá? Muito bem. Tá? Portanto, uma vez que Abraão conheceu Melquisedeque em Canaã, séculos antes dos israelitas mudarem-se para Urushalayim, transformando em a cidade sagrada, a posição real de Melquisedeque se relaciona na verdade, olha aqui, ó, relaciona-se na verdade ao quê? Ao Deus Salém. E é a cidade que ostentava seu nome, tá? Do Deus Salém. Neste aspecto, essa situação está bem definida em Gênesis 14, 18, que afirma que Melquisedeque era sacerdote, tá? Melquisedeque era sacerdote de El Elyon, do qual Jesus será filho. Jesus não era filho de Jeová, não era filho do... Não, ele foi chamado de Benei Elohim. Por quê? Porque ele era um Benei Elohim, ele era um filho de Deus, ou filho dos deuses. Tá? Informações sobre o deus cananeu Salém foram encontradas em coleção de tábuas fenícias descobertas em 1929, em Racharan, tá? A antiga cidade de Ugarit, localizado ao noroeste da Síria. Essas
tábuas identificam vários deuses e deusas relacionados a El Elyon, o Senhor Supremo, tá? Datando de um período entre 1950 e 1440 antes de Cristo. Milhares de tabuletas foram escavadas no Palácio Real de Ugarit. As escavações foram supervisionadas por Claude Schiffer, tá? Certo? Do Museu Nacional, que ficava lá em Paris. Tá? Então, a gente já está fazendo a ligação aqui, né? A Fenícia, tá? Era uma estreita faixa de terra costeira ao norte de Canaã, cuja a região mais importante se localizava nas planícies do Líbano, Síria, na costa do Mediterrâneo, uma grande nação marítima, cujas cidades portuárias mais importantes eram Tiro, Sidom, Biblos e Ugarit. O povo era, em essência, cananeu, tá? Ou Canaane, chamado pelos gregos. Tá? Os gregos tinham outro chamado para esse lugar, que foi em que povo da púrpura. Por quê? Porque eles eram muito bons em trabalhar com a púrpura, com o tingimento, né? Tá? A Bíblia até afirma que tinha um homem chamado Urão-Abi, era habilidoso para trabalhar com a púrpura azul e linho puro e carmesim. Tá? Então, quando, né, aqui é importante, as tábuas de Rachará referem-se a El Elyon como o Deus Altíssimo, o Pai de todos os deuses, o qual é chamado de o Rei e o Juiz. Em Gênesis 46, tá, 3, o mesmo Deus fala com Jacó, neto de Abraão, afirmando, claro, antes das traduções adulteradas, eu sou El, o Deus do teu pai Isaque. Tá? Veja lá, tá? Em Gênesis 46, 3. Vamos ver aqui. Gênesis, tá? 46, 3. Ok. Vamos ver aqui. O que diz aqui? Ele disse, eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de descer do Egito. Ali eu farei de você uma grande nação. Então, veja bem. Aqui está dizendo dessa forma, mas vamos aqui. Vamos pegar uma Bíblia aqui. Tá? Vamos pegar essa outra aqui. Vamos lá pegar Gênesis. Tá? Gênesis 36, versículo 3. Vamos ver o que diz aqui. Não, 46. Tá? Estou lendo erroneamente. 46, 3 diz: E disse, eu sou Elohim, o Elohim do teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Então, eu sou Elohim. Eu sou El. Tá? E, na verdade, o texto correto seria exatamente isso, né? Que ele iria dizer, eu sou El, o Deus do teu pai Isaque. Anteriormente, Gênesis 35, 1. Tá? Afirma-se, tá, que Elohim disse a Jacó, levanta teu altar neste lugar a El. Em seguida,
é relatado que Jacó chamou o altar de El Elohei Israel, El Deus de Israel, nome que se mantém inalterado a várias edições atuais da Bíblia. Tá? Então, portanto, vamos aqui, né? Tá? Elohim disse a Jacó: levanta um altar no lugar. E em seguida ele chamou o lugar dessa forma aqui, ó. El Elohei Israel. O El, Deus de Israel. Tá? O nome que mantém inalterado em várias edições da atual da Bíblia. Portanto, El Elyon, se El Elyon, o Deus de Jacó, era também o Deus de Isaac, seu pai, por conseguinte também o Deus de Abraão, pai de Isaac. Então, El Elyon e El Shaddai eram na realidade sinônimos, não eram na realidade sinônimos, nem as tábuas da Hansharan, nem a Bíblia deixam qualquer dúvida quanto a isso. Tá? Aí, vem aqui. Então, a gente já sabe o quê? Vamos lá, para a gente poder entender. A gente já sabe, então, que Jerusalém era uma cidade dedicada ao rei, a uma divindade chamada Salém, que era ligado ao El Elyon. E quem era rei sacerdote de Salém era Melquisedeque. Melquisedeque, por sua vez, é dito no livro de Urântia que ele não no livro de Urântia, mas nos escritos de Corã, que ele e Micael ou Miguel são a mesma personalidade. E o livro de Urântia diz que Jesus é o Cristo Micael. Portanto, em tese, Melquisedeque se transformou em Miguel, que depois se transforma no Cristo Micael, no qual nasce Jesus. Você pode parecer uma lambança, mas não é. Por quê? Porque quando você pega o texto que eu li, do anúncio né, diz que Jesus será filho de Raelion. Quem é Raelion? É o Elion. Agora, eu não creio que Raelion seja o mesmo El Shaddai. Não é o mesmo personagem. Por quê? Porque tudo indica que esse termo El, que significava a palavra singular para Deus, por epiteto Deus, El era também o Deus dos cananeus, dos cananitas. Correto? Então, portanto, esse El, quando empregado antes dos termos El Shaddai, né, El Elyon, tinha conotação de identificar uma divindade específica. E não de dizer que o El Elyon era o mesmo El Shaddai. Eu discordo do escritor do artigo, porque para mim não parece crível que sejam os mesmos personagens. Até pela tradução que a Bíblia de Jerusalém dá no rodapé sobre a palavra Shaddai, ou Shadu, que poderia ser traduzido Deus da montanha. Tá? Aqui, vamos tentar esclarecer. Nós estamos falando sobre Jerusalém, o Deus Salém, Melquisedeque, tá? Sua relação com o arcanjo Miguel e com o Cristo, lá no Novo Testamento, mostrando que El Elyon é o pai de Jesus, ele é um Benei Elohim,
mas ele é também sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Olha só. Não colocaram Jesus como sacerdote levita, da linhagem levita e nem da linhagem de Arão. Colocaram Jesus como sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Por quê? Não é não? Matute aí, né? Faça uma análise. Deixa o seu cérebro render aí. Ok? Aí ele vai falar, tá? Ele vai falar aqui um pouquinho, tá? Que aqui, ó, sobre esse personagem, o Javé, o Jeová. Javé era uma entidade distinta? Aí vem a pergunta. Tem essa impressão que não. Quando Moisés falou com Deus pela primeira vez no Monte Horebe, no Sinai, e perguntou o que deveria chamá-lo, Deus respondeu de Javé. Ao se acrescentar vogais a esse radical, temos Iavé, ou seja, Iavé, o que não era nome, mas simplesmente uma afirmação que significa eu sou aquele que é. Entretanto, Iavé deixou claro a sua identidade para Moisés em suas duas circunstâncias diferentes. Afirma, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E em Êxodo 6,3 ele esclarece, eu apareci a Abraão, Isaac e Jacó como El Shaddai. O problema é que o escritor aqui está confundindo El Shaddai com El Elyon e não são a mesma pessoa. Não é a mesma figura. Portanto, identificar El Elyon com Javé é burrice. Desculpe, mas o autor aqui ele está cometendo um equívoco enorme. Porque não é... mas o cara pesquisou, mas pesquisou errado. Não há nenhuma identificação, tá, com o Javé. Hoje, pessoal, tá? Você pode pegar pessoas como Mauro Bliglino, que foi tradutor da Bíblia durante muitos anos para a editora Paulus, na Itália, e ele vai mostrar que esse ser chamado Elohim na Bíblia, tá? Elohim é plural de El, tá? De Ilu, de Allah, tá? Então, não é a mesma figurinha, porque El era o Deus, El Elyon era o Deus pai dos deuses. Ele equivalia a Anu nas tabuletas da Suméria, tá? Ele ficaria equivalente a Anu. Ele se equivaleria ao Uno das filosofias gregas e dos gnósticos, tá? Ele ficava ali nessa equivalência. E não dizer que El Elyon é o mesmo Javé. Não é. É isso que ao fazerem, os escritores cometem um erro absurdo, fazendo o que os judeus fazem, montando, dizendo que todas as revelações daquele ser eram o único e mesmo Javé. E por quê? Porque depois eles vão botar no Javé característica de Baal, característica de outros deuses, de outras divindades. O que tinha naquele período era o politeísmo, não tinha monoteísmo nenhum. Isso é uma mentira. Moisés e nem Abraão fizeram ou criaram os Elohim, os Anunnakis, eram várias divindades, né? El teve 70 filhos, segundo
as versões Ugarit, em que ele distribui as nações conforme os filhos dos deuses, conforme o número dos filhos dele, que eram os Elohim. Então, fazer dizer, né, que o Javé é o único e mesmo é o Elion é uma mentira. Tá? Me desculpa, o escritor do texto, mas aí eu vou ter que discordar. Mas por que tu está discordando de um texto? Por que tu coloca o texto? Não, eu coloco exatamente para que a gente faça análise. Porque seria muito cômodo eu vir aqui trazer textos que eu gostasse, textos que eu acho interessante. Não. Eu quero trazer texto exatamente para levar as pessoas a uma reflexão. Eu não trago o texto aqui para ser conveniente a mim, mas para exatamente eu poder abordar aspectos importantes que esses textos não estão falando. Tá? Não estão falando. Certo? Ok. Muito bem. Então, logo estamos falando, novamente, do mesmo Deus identificado nas tábuas de Hashem. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e Moisés era El Elyon, a suprema divindade cananeia. Está aqui, ó, a suprema divindade cananeia. E Javé não fazia parte do panteão cananeu. Tá? Os mesopotâmicos conheciam essa entidade chamada El Elyon como Ilu Gurgal. Tá? Então, é impressionante como as pessoas acabam indo numa direção, tá? E ele vai falar bem aqui, pessoal, uma coisa interessante, ó. Tá? Ele vai falar aqui exatamente dos deuses e deusas, tá? Após a destruição de Ur, aonde ele ficava, Abraão deixou a Mesopotâmia com a mulher e seu pai e outras parentes, vindo direto vínculo direto com a Ananage. Tá? Quem é a Ananage? É os Anunnaki. Tá? De Ilu Gurgal. Tá? Foi estabelecido biblicamente. Em Gênesis 12:1, entretanto, a confirmação de que foi o Senhor da Mesopotâmia que sugeriu a Abraão: deixa a tua terra, tua família e a casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Foi, portanto, sobre as ordens de Ilu, que é o mesmo El Elyon, tá? Que Abraão mudou da Mesopotâmia para Canaã. E quando estes encontraram novamente Ilu, Ilu se autoproclamou El Shaddai. Né? Eu sou o Senhor, aqui é colocado Senhor, mas tá? Que fez sair da terra da Caldeia, conforme observado. Ilu Gurgal ou El Shaddai eram denominações que, além de designar o mesmo ser, eram equivalentes linguísticos, Senhor iluminado da montanha. Tá? Mas é importante a gente frisar que ele não é o Javé. Não é por uma série de estudos que hoje se tem. Né? E eu vou trazer em outras oportunidades outros textos que falam sobre El, né? Sobre esse Deus. Tá? E vamos verificar que ele não tem nada a ver com esse Deus. Tá? Não tem nada a ver com Javé. El Elyon é completamente outro. Tá? Quando você pega o Salmo número 8, você vê isso. Tá? Em Deuteronômio, o El Elyon está dividindo a terra e ele dá a Javé, tá? A família de Jacó. Simplesmente isso. Então não são o mesmo ser, porque o mesmo ser não pode falar com ele mesmo e dar para ele mesmo que uma coisa. Isso é totalmente contraditório, porque infelizmente há muitos escritores que tentam
criar uma narrativa, mas acabam, às vezes, amedrontados ou meio receosos de fazer uma análise mais profunda com medo do sionismo, né? A partir desse ponto do Gênesis, não havia mais nada que os escribas sacerdotes pudessem obter dos arquivos da biblioteca da Babilônia. Abraão deixará a Mesopotâmia cerca de 1500 anos depois. Os escribas e outros descendentes cativos israelitas de Nabucodonosor fariam a mesma jornada, retornando a Jerusalém em ondas a partir de 536 a.C. Claramente seria necessário uma nova fonte de referência da qual extrair informações para o livro do Gênesis, a Biblioteca Real de Canaã, em Ugarit, a atual cidade de Acharan, ao norte de Israel, teria sido escolha óbvia. Infelizmente, a cidade fora destruída por invasores que chegaram por mar 600 anos antes, tá? Mas aí, né, havia as tábuas suficiente no antigo local, né, guardadas em lugares seguros por toda a Israel e Judá. Em Canaã, Ilu Gurgal era conhecido como El Eliam, tá? Preste bem atenção. Além de sua principal base, as atividades próximas a Baalbek, ao norte de Damasco. Correto? Dizia-se que El também tinha uma residência mais ao sul em Bet-El, tá? Situado um pouco ao norte de Jerusalém, que era perfeitamente adequado à continuação literária do seu relacionamento com Abraão. Então, se Abraão, tá? Observe bem isso, se Abraão saiu, e ele provavelmente tenha conhecido os Ananás ou os Anunnaki, então, particularmente, pessoal, isso nos leva a crer que Abraão, né, conheceu perfeitamente as divindades da Suméria e as histórias dos Anunnaki. Tá? Então, ele tinha origem sumeriana. Então, isso tem que ficar claro em nós, para que a gente... Porque a Bíblia, pessoal, eu já falei, não existem originais. E a Bíblia foi muito manipulada. Mas a Bíblia é um Ctrl-C, Ctrl-V. Não sei se é ao contrário, Ctrl-V, Ctrl-C, né? Que eu não tenho essa prática de fazer, mas eu acho que é Ctrl-C, Ctrl-V, né? Eu acho que é assim. Né? Copia e cola, para ficar mais legal. Copia e cola. Então, eles copiavam alguma coisa ali e mesclavam com ideias e tal, para... Eles tinham que criar uma divindade para eles, pessoal, que hoje eles chamam de Hashem, o Eterno, e tal. Por quê? Por que eles chamam tanto essas coisas? Porque eles, particularmente, nem sabem qual foi o Deus que falou com Moisés, não sabe mesmo. Porque a própria Bíblia, Moisés pergunta, se eu for lá com os filhos de Israel, eles perguntarem quem é esse Deus? Ora, eles conheciam muito, eles queriam que Moisés dissesse quem era. Ora, se Moisés conhecesse a voz que estava falando com ele teria perguntado, ou teria dito isso? Não. Ele disse, eu vou lá e aí eles vão perguntar quem é. O que eu direi? Diga que Eyer, Axé, Eyer, né, é que me enviou a voz. O alto eu sou. Né? No próprio livro de Urântia, quando eles vão falar sobre as diversas divindades, eles colocam El Elyon num patamar diferente de Javé. E não confundem Javé com El Elyon.
Por sinal, o livro de Urântia mostra uma tendência a dizer que Melquisedeque era, de fato, cultuava o Deus verdadeiro, o El Elyon. Então, às vezes, as pessoas esquecem de entender que o Abraão conheceu os Anunnaki, tá? Os Ananás, como é traduzido por alguns, tá? Que se transformaram nos Elohim e que hoje estão por detrás de toda essa coisa aí, toda, muita coisa complicada. E ainda tem gente que duvida. A nossa sorte é que nós temos um pai incógnito no pleroma, que nós temos o pai indizível, impronunciável, nós temos um pai, uma mãe, um filho, uma filha, uma família que nos permitiu descobrir e para quem a gente deve falar. Porque o Javé, o Jeová, Alá, Brahma e Aldabaote não. O que Javé faz é criar, né, situações, puniu várias vezes o próprio povo que ele tomava conta, adorava uma carnificina, tá? E está lá, sendo adorado por estes seres. E ainda vou dizer mais, eles sabiam perfeitamente que Javé era assim. Eles sabem, por sinal. Esses seres todos eram supra-humanos. E provavelmente não tenham vindo de um planeta, mas tenham vindo de terras extras da Terra que conhecemos. Aí é outra conversa. Tá? É outra conversa. É por isso que eu digo sempre que a gente precisa ter muito cuidado para a gente não cair no conto do vigário. Tá? Então, em Betel, né, também tinha uma residência ao sul, em Betel. Essa Betel é aquela região onde o Jacó tem a luta com, certo? Com o anjo, tá? Situada um pouco ao norte de Jerusalém, que era perfeitamente adequada à continuação literária do seu relacionamento com Abraão. Até 1929, ao certo, a certo até que ponto os escribas do Gênesis poderiam ter deturpado o relato da vida de Abraão em Canaã. É claro que os escribas que fizeram o texto maçorético manipularam. Pelo amor de Deus, né? Vai vir para cá com ideia de que Espírito Santo, que Deus, a Bíblia é inerrante, a Bíblia é sagrada, a Bíblia não sei o que tem mais. Entendeu? Vai estudar, vai procurar alguma coisa, porque sinceramente, gente, eu não tenho paciência para lidar com fanático, com alienado, com manipulado, não dá. Entendeu? A gente não fica na mesma enfermaria. Entretanto, como durante as escavações do antigo palácio de Ugarit, foi descoberto junto com milhares de tábuas de barro gravadas, as quais foram recuperadas antes da destruição de Ugarit, em cerca de 1180 a.C. Abraão apareceu como uma figura de notável valor histórico. Ao discutir a chegada de Abraão em Canaã, vindo de outro lado das águas, o livro de Josué 24:2
do Antigo Testamento destaca que Taré, pai de Abraão, servia a deuses estrangeiros. Então presta atenção, né? Certo? Apesar de Gênesis 11:32 observar que Taré morreu antes de Abraão partir definitivamente de Araã. Uma das mais antigas tábuas, tá, de Rachará, de cerca de 1950 a.C., cita uma batalha que acontecia possivelmente em Canaã entre os seguidores de Abraão e os partidários de seu pai, Taré. Veja que guerra por lá, pessoal, não é nenhuma novidade. Aquele pessoal vive uma sina determinada por estes seres. Abraão mudara-se para Canaã, aparentemente instruído por El Elyon, que ele prometeria: faço uma aliança contigo e a tua posteridade. Então ele faz a escolha, né, de um grupo de pessoas. Aí a gente já percebe que não é Deus. Tá? Por que um Deus criaria seres humanos para depois escolher um grupinho particular para ele? Não existe isso, pessoal. É absurdo a gente hoje assimilar a ideia de que o Deus onisciente, onipotente, onipresente criou os seres humanos para depois escolher um grupinho e dizer para eles: olha, vocês serão o grupo que eu prefiro, que eu escolho de todo o meu coração, e o resto? Bem, o resto é o resto, são goi, são gentios, são não sei o que, quer dizer, né? Aí tem alguma coisa errada nessa história, né? Tem alguma coisa história. Eu vou pegar aqui, eu vou mostrar um negócio para vocês muito interessante, tá? Que é o seguinte: vocês verão um negócio que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu acho, e eu vou cravar isso aqui agora. Vamos ver aqui. Na minha alma, especialmente nesse tempo de guerra. Vamos pegar aqui. Quando eu só ouço pessoas dizendo. Eu vou pegar o Caio Fábio aqui falando exatamente uma situação aí. O negócio vai começar a ficar muito ruim para o governo de Israel agora. E por que eu acho que o negócio vai começar a piorar para o governo de Israel? Desculpa aqui. Isso aqui, apesar de ser uma informação importante. Tá? Então, deixa eu procurar aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Eu vou pegar aqui do começo. Do cristianismo, como ele foi a criação da Bíblia. Foi pegar o Velho Testamento dos judeus e juntar com uma coletânea de 4 evangelhos. Só que isso criou uma leitura esquizofrênica, porque o que se ensina no Velho Testamento não tem praticamente absolutamente nada a ver com o que Jesus ensinou, praticou, gestuou e disse que era. Aí criam-se doutrinas que são bíblicas e não tem nada a ver com Jesus e com o Evangelho. Quem faz a escolha de andar com Jesus tem que aceitar essa ruptura. Não dá para servir a mamãe. Então, eu só queria colocar essa introdução para vocês verem. Ele está falando com Pondé. Então ele está dizendo, o que é mais absurdo no cristianismo é exatamente tentar fazer a relação
tá? Colocando na mesmo livro, tá? O Novo e o Antigo Testamento. Tá? Então pegaram, colocaram aqui, e aí agora tem um movimento muito grande chamado de cristianismo judaíta, que tenta fazer o cristianismo ter práticas judaicas, né? Cristãos usando kippah, usando pano não sei aonde, é a mesma coisa que a Universal faz lá, usando aqueles panos para cobrir. Fizeram o Templo de Salomão, né? Qual é a relação desse ser do Antigo Testamento com o Novo? Nenhuma. Apesar da muita manipulação que o Novo Testamento sofreu. Mas os gnósticos sabiam que esse Deus do Antigo Testamento não era. E Marcion de Sinope, quando fez o cânon bíblico, que ele foi o primeiro a fazer o cânon bíblico, ele não colocou nenhum livro do Antigo Testamento. E colocou apenas um evangelho, que era o de Lucas, que ele chamou de Evangelho do Senhor. Correto? Então é preciso a gente tomar um certo cuidado, porque a Igreja Católica, que foi a igreja que veio dali, ela, sinceramente, ela virou um puxadinho do judaísmo, e por si só ali tem muita presença de coisas que são alheias ao cristianismo. O cristianismo original era agnóstico. Vou repetir isso quantas vezes é necessário. Porque esses evangelhos que colocaram aí, se colocou os evangelhos para se combinar de acordo, colocando Jesus dentro de uma linhagem judaica, para depois, né, apresentar Jesus como um suposto filho de Javé, ou a encarnação de Javé, que é o mais absurdo da teologia. Aí depois veio brigas, né? Tem os trinitaristas e tem os unicistas. Os unicistas dizem não, só existe um Deus, e Jesus é esse Deus. E não existe Pai, Filho e Espírito Santo. Não, aí o outro defende que existe. Então, gente, a maior besteira que se pode ter feito foi essa. Tá? Então, quando as pessoas falam sobre o surgimento, né, ali e a presença de Jerusalém, a gente já identifica que Jerusalém tinha uma divindade que era da cidade, né? Então, eu vou dar uma passadinha bem aqui para mostrar uma coisa aqui para vocês, rapidola. Olha aqui, a origem de Gaza, tá? Em Gênesis 10:19, e a fronteira dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Adamá e Zeboim até Lazar. Tá? O povo de Gaza inicialmente eram descendentes de Cã. Isso é uma tendência teológica, tá claro. Que já pegaram esse cara aqui, tá? Me desculpa a dizer isso para vocês, mas é assim, esse povo, eles é igual o cara que falou que o QI dos africanos era abaixo do QI dos macacos. Por isso que lá não dá democracia. É um débil mental que elegeram para deputado. Nosso Deus. Sabe, eu fico às vezes com pena da situação aonde nós viemos parar. Tá? Filho mais novo de Noé, que foi amaldiçoado, olha só, amaldiçoado por ver a nudez do seu pai.
seus descendentes foram chamados de cananeus. Tá? Como parte da região também foi chamada de Canaã. Gaza fazia parte da Filisteia, terra dos filisteus, onde também haviam gigantes no tempo do tempo antigo, conhecido como Anaquins e Refaíns. Tá? E aqui tinham vários povos. Deuteronômio 2:23. Também os Caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os heveus que habitavam nas aldeias de Gaza e habitaram no lugar deles. Tá? O território de Gaza era povoado pelos heveus, povo da própria região ao redor. Mas também depois foi tomada pelos filisteus, o resto que veio da ilha de Caftor, que, segundo estudiosos, seriam os antigos moradores da ilha de Creta, visto que os filisteus são denominados queretitas, tá? E teriam partido para o continente formado e tomado as terras de Gaza, sendo chamado de Caftorins. Tá bem? Também pode ter sido uma ilha chamada Caftor, ao delta do Nilo, no Egito. Tá? Então, uma das coisas que você percebe aqui, o profeta Amós faz referência à conquista desse povo caftorita, que passou a ser conhecido como filisteus. Tá? E aí Gaza virou um lugar de... Tá? Josué derrotou desde Gades, Barneia até Gaza, bem como toda a terra de Gozém até Gibeão. O povo de Israel começava a atacar Gaza quando Josué liderava a conquista da terra de Canaã, né? Após a famosa batalha de Gibeão, quando o sol e a lua pararam e os israelitas derrotaram 5 reis, depois mais 7, chegando ao território de Gaza, mas sem dizer claramente que a conquista. Nem todos os anaquins, olha aqui, anaquins sobreviveu à terra dos filhos de Israel, né? Somente em Gaza. Gade e Asdote permaneceram alguns. Então, vou voltar aqui para dizer para vocês que Gaza era habitada pelos Anaquite, Anaquim, ou descendentes de Anak. Quem são eles? Os gigantes. E Anaquim é a mesma conotação de Ananage ou Anunnaki. Quem eram os que habitavam Gaza? Eram gigantes, tá? Homens altos, e que eram os descendentes dos Anaquite, Anunnaki, os filhos de Anak, os Anakim, né? Que inclusive tem a história do Davi derrotando esse gigante, tá? Mas não entendo aqui gigante como um cara de 10 metros de altura. Gigante na expressão da palavra, no máximo eles deveriam ter 3, 4 metros, né? Mas não eram esse exagero que alguns dizem de 15, 20, etc. Senão o Davi ia acertar pedra onde? Primeiro, até hoje essa história é muito mal contada. A hora dizem que foi Davi que matou, depois tem uma outra história contando que um outro cara matou também, e eu acho que inventaram essa história, né, para dar um suporte para o Davi, né? Então, portanto, Gaza já nasceu, gente, sendo invadida, já nasceu sendo triturada. Lá existiam povos originários, que nós podemos chamar de indígenas, e que estão sendo de novo trucidados, massacrados pelo povo de Javé, pelo povo de Jeová, pelo povo do Demiurgo, pelo povo do Gadu, que é preciso ser dado nome, pessoal. A gente tem que dar nome às coisas. Então,
nós estamos vendo aí coisas absurdas. Gente, não se trata de ser disso ou daquilo, se trata de ser humano. Tá? Israel se acha dono do mundo. Israel fornece equipamentos de espionagem no Brasil, tá? Para que uma suposta BIM faça rastreamento de pessoas, de repórter, de político, de juízes e não sei o que mais. Ainda tiveram mais um outro equipamento que foi para ficar olhando os computadores, né, das pessoas. Quem forneceu essa coisa? Foi Israel, que hoje está lá massacrando pessoas. E antes de encerrar esse vídeo, procure aí, porque está rolando aí uma coisa que foi mostrada pela CNN. O que aconteceu? As filmagens que eles têm do ataque do Hamas lá em Israel, da onde? Como é que foi feita essas filmagens? Você sabe o que aconteceu? Tudo indica que os repórteres foram colocados lá de propósito e souberam com antecipação o que ia acontecer. Inclusive as imagens que rolam dos próprios repórteres tirando foto, bem pertinho dos chamados terroristas. Né? Você sabe o que o Benjamin Netanyahu fez? Ele, para enfraquecer o representante da Cisjordânia, ele resolveu fazer acordo com o Hamas e apoiou o Hamas para ganhar a eleição lá em Gaza. Tá? Então esse cidadão não é um cidadão normal. Tá? Assim como eles estão fazendo agora, né? Os sionistas são tipicamente pessoas que não se importam com povo nenhum, a não ser com eles mesmos. Né? E nós devemos ter muito cuidado com isso, porque o que eles querem é fazer a nossa cabeça para que a gente fique por aí defendendo esse grupo. Tá? Existem muita gente boa, né? Em todas as religiões, em todos os cantos, mas existem sim pessoas mau e mau caráter. E isso a gente não pode esconder. Então, você viu que Jerusalém é a cidade que fica lá no meio, que nada acontece lá, porque a Jerusalém era o Melquisedeque, que era sacerdote e rei daquele lugar, onde tinha o deus Salém, ligado ao deus El Elyon. Né? E que Gaza moravam quem? Moravam os Anaquite, ou os Anakim, os gigantes. Tá? E Anaquite é o mesmo termo para a palavra semelhante a Anunnaki, Ananás. Tá? Então vamos ficar atentos, porque tem muita coisa, pessoal, atrás da cortina que vai aparecer. Vai. Não esquenta a cabeça. Vai ter muita reviravolta nesse mundo. E quem não estiver preparado para tudo que vai acontecer, lamentavelmente, continuarão na Matrix presos e nunca vão retornar à fonte. Eu encontro você no próximo vídeo, tá bom? Forte abraço.